Bom, então vamos falar um pouquinho sobre classificação dos movimentos, né? Algumas turmas já tiveram isso, acho que uma das turmas não teve, tá? Então se você já teve, já sabe como funciona a coisa, pode ir para a próxima aula, não tem problema. É, Se você não teve, é bom ficar aqui e assistir, e se você teve e está com dúvida, assista também para tirar as dúvidas, tá bom? Então a gente vai começar olhando um pouquinho para essa situação. Um carro parte do repouso com aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele está paradinho e vai começar a andar, né? Acelera 10 metros por segundo ao quadrado e vai começar a andar. Então a primeira coisa vamos entender o que significa 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então ele está falando que a aceleração desse carrinho vale 10 metros por segundo, né? O segundo ao quadrado é isso, metros por segundo. Então ele está falando para mim que a cada 10, desculpa, a cada segundo a velocidade desse cara varia 10 metros por segundo. Ela aumenta 10 metros por segundo, ok? Então vamos olhar um pouquinho para isso nesse, nesse sistema aqui de referencial. Se você perceber, eu já adotei o referencial aqui, né? Então, qual o referencial que eu adotei? Ele é positivo quando o carrinho se movimenta aqui para a direita da tela, ok? Então, vamos pegar no t igual a 1 segundo. No t igual a 1 segundo, eu tenho o carrinho aqui, deixa eu só posicioná-lo aqui. T igual a 1 segundo, esse carrinho está arrancando, né? Então, ele está arrancando nesse tempo, vou colocar aqui, t1 igual a 1 segundo. A velocidade dele vai ser a velocidade v1, que vai valer 10 metros por segundo. Por que vale 10 metros por segundo? Ela não muda a cada segundo 10 metros por segundo? Então aqui, a cada segundo 10 metros por segundo. Ok? Então, se eu continuar aqui olhando para esse movimento do carrinho e pegá-lo, por exemplo, com 2 segundos, no t igual a 2 segundos, então vou colocar aqui t igual a 2 segundos, a velocidade 2 vai ser 20 metros por segundo, né? Aumentou do mais um segundo, aumentou a velocidade aqui 10 metros por segundo. Vou fazer isso até os 4 segundos, tá? Uma coisa importante aqui de olhar, né? Então só colocar aqui T3 igual a 3 segundos, V3 igual a 30 metros por segundo. Uma coisa importante de você olhar, de perceber, é que, ó, a distância que ele percorre a cada segundo, ó, essa distância aqui, ela vai mudando em relação ao segundo posterior, né? Você percebe que essa distância aqui, vou chamar de D, tá? D1 e D2, né? Ela vai ficando cada vez maior, tá? Por que ela vai ficando cada vez maior? Porque a velocidade está aumentando, então ele percorre uma maior distância no mesmo tempo, ok? Então só para continuar, né? Se eu tiver 4 segundos, eu tenho uma velocidade de 40 metros por segundo. Igual a 4 segundos, uma velocidade 4 de 40 metros por segundo. Tá? Vamos começar a olhar aqui para classificar esse movimento. Primeira coisa, a velocidade desse cara. Então, ó, perceba que ele estava parado, de repente ele começou a andar. Vou colocar aqui um vetorzinho velocidade, vou chamar de V1. E essa velocidade foi aumentando. Então, ó, V2 já é o dobro de V1. Né? Ó, era 10, agora ficou 20. O V3, se eu quiser desenhá-lo aqui, ele já é o triplo de V1.
E o V4 é o quádruplo de V1. Ok? Então, ó, se eu olho para isso aqui, eu consigo inferir que esse movimento desse móvel, né, ele é um movimento progressivo. Por que é um movimento progressivo? Porque minha velocidade é maior que zero. Como que eu sei isso? Opa, opa, opa. Como que eu sei isso? Tá lá. Basta eu olhar para quem? Olhar aqui, ó. Olha para o sentido da velocidade e olha para o sentido do referencial, ok? Os dois têm o mesmo sentido, então a velocidade é o que? É positiva. Então, se os dois têm o mesmo sentido, a velocidade é positiva, eu estou no movimento progressivo. Agora tem que olhar um pouquinho para a aceleração, né? Essa aceleração está fazendo com que o módulo da velocidade aumente para a direita. Então, se eu quiser desenhar o vetor aceleração, deixa eu voltar aqui. Se eu quiser desenhar o vetor aceleração, por exemplo, de laranjinha, eu vou desenhá-lo para a direita, porque ela está fazendo o módulo da velocidade aumentar. Se você não consegue fazer essa análise, o que você vai fazer? Vem aqui e calcula essa aceleração, né? Então vem aqui, ó, no cantinho, aceleração média é ΔV por ΔT, ok? E aí você calcula, pega os dois extremos, né? T0 e T4. Então, T4 menos, desculpa, o final menos inicial, né? Então fica 40 metros por segundo menos zero, dividido por 4 menos zero. Isso aqui vai me dar 10 metros por segundo ao quadrado. E aí você vai falar, pô, professor, mas estava aqui já, né? Ó, já estava aqui isso aqui. Estava. Mas geralmente nos exercícios, o valor que ele te dá aqui é em módulo. Então você tem que fazer a análise para ver se se essa aceleração é positiva ou negativa, tá bom? E aí ela vai depender também do seu referencial adotado, tá? Então eu preferi fazer a conta e ficar mais didático para você entender como que eu chego nisso. Então, ó, se eu não quiser olhar pro referencial, comparar as setinhas aqui, ó, com essa aqui, ó, eu posso olhar para o valor. E aí eu estou vendo o quê? Que o valor da aceleração é positivo também, ok? Então, o que eu fiz aqui? Como que eu faço para saber o tipo de movimento? Eu vou comparar os sinais. Então, é comparar os sinais. Quais sinais? De V e de A. De V e de A. Tudo bem? Então, se eu comparo aqui os sinais, ó, V é positivo, o A é positivo. Então, eu tenho, quando eu tenho o mesmo sinal, eu vou estar no movimento que eu chamo de movimento acelerado. Ok? Então, comparo os sinais de V e de A e eu vejo que os sinais são iguais e aí esse movimento é acelerado. Ok? Você pode perguntar, professor, se eu mudar o referencial, isso vai mudar? Então, não vai mudar. Vamos fazer rapidinho, um pouquinho aqui embaixo, vamos dar uma olhada nisso, tá? Então, ó, se eu mudo o referencial, mudar o referencial é você fazer o quê? Pegar essa setinha e jogar ela para o outro lado, basicamente. Tá? Então o desenho continua o mesmo, o carrinho vai continuar indo para a direita, tá? Mas o carrinho continua indo para a direita, mas você tem o referencial indo para a esquerda. Então é basicamente isso aqui que você tem. Ó.
tá? Então você tem lá T0, T1, T2, T3, T4. O referencial agora está para a esquerda. Então a primeira mudança que vai ocorrer aqui é a comparação entre o referencial, o sentido do referencial, que está para a esquerda, e o sentido da velocidade que está para a direita. Tudo bem? Então você percebe que as duas têm sentidos opostos, ou seja, aqui na velocidade que antes era positiva vai aparecer um negativo aqui. É menos 10, menos 20, menos 30 e menos 40. Tá? Então essa velocidade passou a ser negativa por conta do referencial. Tá? E a aceleração? A aceleração ela continua fazendo a mesma coisa que ela fez na outra. Né? A velocidade está aumentando para a direita. Então essa aceleração ela está apontando para onde? Para minha direita. De novo, não sei fazer essa análise. Se você não consegue fazer análise vetorial, você vem aqui e dá uma olhada no valor da aceleração. ΔV por ΔT. Olha o que vai acontecer aqui, ó. ΔV agora. Vamos pegar os mesmos pontos, o final e o inicial. Então, final, menos 40, menos inicial, que é zero. O ΔT é 4, menos zero. Olha o que aconteceu. Que deu menos 10 metros por segundo ao quadrado. Percebeu agora que apareceu um menos? A situação continua a mesma, só mudei o referencial, mas apareceu um menos aqui, ok? Por conta dessa mudança de referencial. Então agora eu tenho, ó, a velocidade menor que zero e eu tenho a aceleração menor que zero, ok? Então velocidade sempre negativa aqui e aceleração negativa. Lembra que a gente está comparando o sinal? Então, mesmo sinal, movimento acelerado. Ok? Se eu olhar só para velocidade, esse é um movimento que não é progressivo mais, ele passa a ser retrógrado. Tá? Então eu fiz duas situações com mudando o referencial. Né? Você percebe que na hora que você muda o referencial, você muda o sinal, né, das grandezas, porque elas dependem do referencial. E aí se eu tenho aceleração e velocidade, né? Aceleração e velocidade. Se eu tenho as duas com o mesmo sinal, o movimento é um movimento acelerado. Então guardo isso aqui por enquanto. Opa, deixa eu só fazer um negócio um pouquinho, ficar um pouquinho mais bonito. Tentar, né? Então, se eu tenho, quando eu comparo A e V, e eu tenho sinais diferentes, esse movimento vai ser um movimento, um movimento que eu chamo de movimento retardado. Ok? Se você já entendeu isso, você pode partir para a próxima aula, que é inédita, né? Vou falar de função horária e tudo mais. Se você não entendeu, eu vou fazer uma aulinha agora. Essa já está meio comprida, vou fazer uma pequena agora, pegando uma outra situação, no qual a velocidade, ao invés de aumentar, ela diminui. E aí você vai ter um movimento retardado, tá bom? Mas se você já captou a mensagem, vai para função horária e segue o curso, tá bom?